Olá, muito bom dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo aqui o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. E hoje nós vamos ver o terceiro item desse livro, que tem como título O Velho Mundo na Primeira Metade do Século XIX, o Espiritualismo Moderno na Escócia e na Inglaterra, a notável médium Sra. Raiden, ilustres personalidades se convenceram da realidade dos fenômenos mediúnicos e o primeiro periódico espírita em inglês e os estudos de um médico. Bom, nesse primeiro item ele vem falar que a terceira revelação precisava chegar até a Europa. E através de um filósofo da época, Maurice Carrière, ele fez uma publicação. E aí onde ele citava que o mundo estava passando por uma hora era sombria de inquietações e que toda aquela parte que eles vinham e tinham conhecimento da religiosidade, do cristianismo, estava adormecida e que precisava de modernização e que outras informações, outras revelações vinham sendo chegadas e que fora, ele ainda cita aqui, vou dizer na íntegra, que para que o mundo repouse, enfim, é preciso não mais, é verdade, a revelação do Cristo. Então ele cita que não precisava da revelação do Cristo, mas compreensão e cumprimento de sua lei, que é a benevolência, a caridade. Então ele cita que precisava de uma revelação, não só para ter o conhecimento, mas que se tivesse então a prática desses ensinamentos, E ele ainda cita, que eu sinto que nada morreu, que nada morrerá do que verdadeiramente viveu. E vejo nas lutas mais convulsões do nosso tempo e as primeiras dores de um novo parto, os primeiros sinais da renovação do cristianismo. Então ele já vinha citando, e isso foi em 1850 que ele cita essas revelações. E aí em si, a espiritualidade superior vem intuindo e vem trazendo, lá da região da América para a região da Europa. E em 1852, que teve então, desembarcou vários médiuns, americanos na Escócia. E depois da Escócia foram para Londres, que foi rapidamente se espalhando, E junto com essa invasão vieram médiuns assim renomados, ficaram conhecidos e teve várias publicações desses fatos, dessas revelações. E uma dos médiuns que tem grande relevância na história do espiritismo é a Sra. Raiden, perdão se eu pronunciar errado o nome dela, que ela veio, e desembarcou no fim de 1852 na Inglaterra, junto com o seu esposo, que era diretor do Diário de Boston, e ela vem e quando ela desembarca, logo depois um biógrafo, ele escreveu algumas coisas sobre o respeito dela, falando que ela era de uma natureza ingênua, que muitos queriam ali se divertir às suas custas, olham que entravam em contato com ela, ficavam envergonhados, porque via a tamanha do seu caráter que ela demonstrava, as suas revelações, a sua mediunidade. Então começavam a tratar ela com cordialidade, com respeito, devidamente que ela merecia, E aí, nisso, com as suas revelações, com as suas comunicações, ela começou a conduzir várias pessoas de grande respeito na Europa, médicos, diretores, cientistas, vários. Nesse livro, nessa parte, ele cita todos aqueles que foram filósofos, que foram em busca, que acreditavam que aquilo lá era balela, que era charlatanismo, que aí foram, aquela coisa, preciso ver para quê? Começaram a ir buscar o conhecimento e aí se convenceram do contrário, E aqui Arthur Conan Doyle, em sua obra The History of Spiritualism, ele cita a conversão de um renomado, ele conta que ele era muito, vamos dizer assim, ele era um grande influenciador na época, do espiritualismo, das religiões e tudo mais.
que é Robert Owen. E Robert, ele ainda cita, né, que o espírito do homem, em lugar de morrer com o corpo, como eu acreditava, né, como Robert acreditava, passa a se separar dele e ir numa outra existência mais luminosa, mais pura e mais feliz, né? E ele cita também que o objetivo, né, de toda a comunicação era o que? Inspirar a caridade, a benevolência e a mansidão sem limite. Então aí foi onde foi se reunindo esses renomados autoridades ali que foram buscar, que tiveram também o seu pensamento alterado, né? Alteraram o seu modo de ver, que eles acreditavam sobre aquelas manifestações e começaram a ver que não existia nada ali vamos dizer, de sobrenatural, não existia magia, não existia nada de artimanhas, que existia uma força sobrenatural, né, ali, ao contrário do que eles pensavam, né, não existia nada de bruxarias, né, nada disso que era colocado nos jornais, e que sim existia uma inteligência, né, a parte disso. E aí, só que nisso, como ela, através do seu trabalho, conseguiu converter essas pessoas, a imprensa acabou caindo em cima dela, né, gerando ali muito conflito, e ela acabou, no final de 1853, voltando à sua pátria. E aí o inglês, David, ele fez o primeiro periódico espírita, né, em Yorkshire Spiritualist Telegraph. E ele publicou, né, que ele também, junto com outras pessoas, né, foram publicando sobre o espiritismo, né. E depois teve um médico que em 1853 também ele publicou um livro, mas que ficou ali no anonimato. E na sua obra ele fala que ele também não duvidava dos fenômenos e que aí, quando ele foi observar, que ele, depois de várias pesquisas, vários estudos, e observar que existia uma coisa que tem uma energia ali, mas que os olhos não viam. Então, que tinha sim uma inteligência à parte disso tudo, que não tinha nada que a ciência conseguisse explicar, que era algo diferente de tudo que eles já tinham visto, né? E que esse estudo foi aí onde acabou espalhando mais ainda toda essa parte do espiritismo, né? Que é onde ele conseguiu ir para outros países, né? Que ele foi para a Alemanha e foi ganhando o mundo ali, o espiritismo, né? Todas as revelações que eles vieram nos trazer. Então, é muito interessante, tem nomes muito renomados e aqui para citar, mas como a gente tem ali uma dificuldade na pronúncia, né? Então, convido você a ler, se você tiver interesse, saber o nome de todos esses médicos, de todos esses filósofos, todas essas autoridades que ali foram vendo, né, que não tinha ciência, não tinha filosofia, não tinha meteorologia que explicasse isso, né? Que ia muito além do que a gente tinha conhecimento, né? Que eles tinham conhecimento na época, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, mas um pouquinho só, né? Você imagina o tanto que a gente ainda tem para aprender. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando também. Nós iniciamos há pouco tempo esse livro, né? É um livro que traz, diferente dos outros ensinamentos que a gente vinha trazendo, ele traz um pouco mais a fundo dessa história ali, de como foi dissipando pelo mundo todo esse conhecimento da doutrina espírita. E hoje é o nosso último dia do mês de 2023. Nosso próximo vídeo já será em 2024. E eu desejo a você e toda a sua família, todos os seus amigos, um ano abençoado, que nós possamos estar ali em sintonia com a espiritualidade superior, que nesse dia você esteja em reflexão, com mais gratidão ainda, né, pelo ano que passou, porque se não foi possível fazer tudo o que planejou, que nós possamos aprender com as nossas falhas, né? E outro dia eu ouvi e achei muito interessante, né, que a gente
ou a gente acerta, ou a gente aprende com os nossos erros, mas que a gente não erra. Porque o interessante é a gente aprender. Então, que a gente tenha aprendido ali com as nossas falhas, com aquilo que não acertamos, para que a gente, né, não erre. Então, que toda aquela energia que a espiritualidade superior tem a nos oferecer, nós possamos entrar em sintonia, para que eles possam auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada, que a gente sintonize ali com a espiritualidade superior, com Deus, e sejamos sempre em gratidão pelo ano que passou, pelos ensinamentos, pelas oportunidades que nós tivemos, e que nós vamos receber, né, a partir do dia 1º, um livro todo em branco de 2024, que está pronto para ser escrito página por página, né? O próximo ano, né, sendo bissexto, temos um dia a mais ali para escrever e para nos melhorarmos e aprender cada dia mais com os ensinamentos que a espiritualidade nos deixou. Um ótimo, abençoado domingo